Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 até o versículo de número 6. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é fato que na vida cristã nós somos atribulados. É fato que na vida cristã nós inevitavelmente vamos passar por instantes de dificuldades, por instantes de adversidades. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele faz essa lembrança nos instantes finais do seu ministério terreno, enquanto estava na companhia dos seus discípulos, mostrando justamente isso, conforme o registro de João, capítulo 16, versículo 33, quando Cristo chega e diz: no mundo tereis aflições. Então, a nossa grande questão, enquanto cristão, não é se vamos ou não passar por aflição. Isso é um fato. A grande questão, e é o diferencial na nossa vida cristã, é que, diante das adversidades, é que, diante das tribulações, é que, diante das adversidades, nós temos da parte de Deus a certeza, não qualquer certeza, mas a certeza concreta que Deus, pelo seu Espírito, há de confortar e consolar os nossos corações, na mesma proporção, na mesma intensidade e com a mesma força que nos sobrevém as adversidades e dificuldades em relação à nossa vida. Não foi sem motivo, meus irmãos, não foi sem razão, minhas irmãs, que sobre isso, de maneira muito clara, que sobre isso, de maneira muito enfática, Paulo, ele nos mostra essa verdade. Sem desmarcar esse texto de Apocalipse, bem rapidamente, abra aí a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, só para que nós confirmemos esse fato. Que fato? A tribulação é uma realidade. Contudo, nós temos a promessa da parte de Deus que, para cada situação adversa, nós temos o conforto e o consolo do Senhor. Paulo assim se expressa. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Ele diz, abro aspas para Paulo: porque assim como, veja, os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, o sofrimento que caracteriza a vida cristã, contudo, não apenas o sofrimento, complementa o apóstolo Paulo, a nosso favor, assim também, veja, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então veja, para cada sofrimento, veja, para cada dificuldade, nós temos uma consolação correspondente. Às vezes até a gente pensa que essas palavras, elas têm significados diferentes, grande medida, transborda, como se o transbordar aqui fosse maior do que a grande medida. Não, no original são as mesmas palavras, são as mesmas expressões. Então, para cada sofrimento, para cada dificuldade, nós vamos ter uma consolação de igual proporção. Então, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, é esse o fato.
que fica. É essa verdade que sobressai. As tribulações e as consolações andando de mãos juntas ao longo da nossa peregrinação. E aí, quando nós vemos o livro de Apocalipse, através da sua leitura, através da sua compreensão, nós chegamos à conclusão que o livro de Apocalipse é um livro extremamente confortador, é um livro extremamente consolador em relação aos nossos corações. Conforme nós sabemos, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João dentro de uma circunstância específica, quando ele se encontrava exilado, quando ele se encontrava preso na ilha de Patmos, que fica na costa onde hoje é a Turquia. Você vai para o versículo 9 e você percebe justamente isso. E aí, num dia do Senhor, hoje, num domingo, João, ele recebe a revelação do Apocalipse, trazendo esse conforto, trazendo essa consolação. É claro que quando você olha para o livro de Apocalipse, você percebe o desenrolar de várias profecias que vão culminar na consumação da nossa salvação. Mas o que fica para nós, em termos de pano de fundo, em relação a esse livro, é que no final, meus irmãos, no final, minhas irmãs, não obstante os nossos sofrimentos, não obstante as nossas dores, não obstante as nossas dificuldades, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele virá de maneira gloriosa, Ele virá de maneira triunfante para nos resgatar e para nos levar para junto de si, e isso nos traz consolação. Assim como trouxe consolação para João, assim como trouxe consolação para as igrejas cristãs que existiam no tempo do apóstolo João, que eram extremamente perseguidas, sobretudo por causa do Império Romano. Por esse período, ano 95 da nossa era, reinava o imperador Domiciano, que só perdia para Nero em termos de maldade, em termos de crueldade, em termos de perseguição contra os cristãos. Então, dentro desse contexto, dentro dessa atmosfera de adversidade, Deus, mediante João, ele revela o livro de Apocalipse para quê? Para produzir em nós consolação, para produzir em nós conforto, para produzir em nós paz. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que logo de cara, que logo no início do livro de Apocalipse, no capítulo 1, o que é que nós encontramos? Nós encontramos revelações acerca de Cristo, nós encontramos revelações acerca do nosso Salvador, quem Ele é, aquilo que Ele faz. E isso não acontece de maneira despropositada, isso não ocorre de forma aleatória. Tem sim o objetivo, tem sim a finalidade, tem sim o propósito de nos dar essa visão mais clara acerca de quem é o nosso Salvador, para que a partir desse conhecimento, para que a partir desse entendimento, nós possamos gozar paz, nós possamos gozar consolação no nosso coração. Esse trecho que nós acabamos de ler, versículos 4 até o versículo 6, é a introdução, ou uma segunda introdução que João faz, especificamente falando, quando ele está se dirigindo às 7 igrejas da Ásia Menor. E dentro dessa introdução, ele faz essa saudação. E dentro dessa saudação, ele fala acerca do Deus Pai, ele fala acerca do Deus Espírito, quando se refere aos 7 Espíritos, mas ele fala e detalha acerca do Deus Filho, do nosso Redentor. Essas declarações, meus irmãos, essas declarações, meus amigos, que João faz acerca do nosso Salvador, são fantásticas. São afirmações claras acerca de quem Ele é. São afirmativas claras acerca daquilo que Ele faz. E elas vêm ao nosso coração para produzir em nós, conforme nós dissemos, alegria, paz, conforto e consolação. Então, nessa noite de hoje, com a graça de Deus, eu queria que nós nos detêssemos, sobretudo ao que nós encontramos nos versículos 5, nos versículos 6, quando João, ao apresentar-se às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor, ele apresenta um pouco acerca de quem é Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos,
É por isso, meus amigos, que o título da nossa mensagem na noite de hoje é Cristo, o noivo perfeito da sua igreja. Cristo, o noivo perfeito da sua igreja. E aí nós ficamos a nos indagar, e aí nós ficamos a nos perguntar: o que será que faz de Cristo ser esse noivo perfeito em relação à sua igreja? E aqui, olhando para as palavras de João, nós percebemos 4 verdades, nós percebemos 4 declarações, nós percebemos 4 afirmações que João faz e que nós iremos considerar cada uma delas a partir de agora com a graça de Deus. Então, o título da nossa mensagem, repito, Cristo, o noivo perfeito da igreja. E por que Cristo é o noivo perfeito da igreja? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Cristo, ele é o noivo perfeito da igreja, porque Cristo, ele é a fiel testemunha. Cristo, ele é o noivo perfeito da igreja, porque Cristo, ele é a fiel testemunha. Vejam aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a parte inicial do versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 1, 5, parte inicial. Da parte de Jesus Cristo, e aí complementa João, a fiel testemunha. Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nessa passagem, meus amigos, João afirma que Cristo é aquele que declara fielmente, declara verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso ele fala que ele, Cristo, é a fiel testemunha. A palavra testemunhar, literalmente falando, conforme nós temos aqui nesse trecho, significa alguém que fala de alguém ao longo da sua vida. Significa alguém que fala de alguém, se for possível, à custa da sua própria vida. Tanto é que essa palavra testemunho que nós temos aqui, na nossa língua, ela dá origem à palavra mártir, que é aquele que se entrega por uma determinada causa, é aquele que se entrega com vida para um determinado objetivo. Então, João, ele faz essa afirmativa. João, ele faz essa declaração. Ele aponta para o fato, ele aponta para a verdade que Cristo é aquele que declara fielmente a verdade de Deus, quer seja através da sua vida e, conforme aconteceu, pagando com a própria vida acerca do seu testemunho, acerca da sua verdade. É justamente isto, meus irmãos, é justamente isto, minhas irmãs, que nós encontramos ao longo de todo o ministério terreno de Jesus Cristo. Alguém que veio a este mundo, que se encarnou com uma missão específica, fazer a obra de Deus, executar o trabalho do Senhor. E dentre várias facetas que consistia esse trabalho, justamente o de proclamar a verdade de Deus, acerca da sua pessoa, acerca do seu propósito, acerca do seu plano, e fazer com que na sua vida fosse isto que ele realizasse. Chegando ao ponto, conforme nós observamos, olhando para a vida de Jesus Cristo, dele Cristo ter que entregar, ter que sofrer com a sua própria vida, por falar e falar, por declarar e declarar a verdade de Deus, a verdade do Senhor. Então, dentro dessa apresentação que João faz, dentro dessas afirmativas que ele declara em relação a Jesus, a primeira é justamente essa, que Jesus, ele é nada mais, nada menos do que a fiel testemunha de Deus, a fiel testemunha do Senhor. E quando nós pensamos acerca disso, meus irmãos, quando nós consideramos acerca disso, minhas irmãs, nós percebemos um princípio que nós conseguimos extrair. Que princípio é? Que a exemplo de Jesus Cristo, nós também, a exemplo do nosso Salvador, nós também, nós somos testemunhas de Deus através da nossa vida. Foi para isso que Deus, ele nos salvou também. Foi para isso que Deus abriu o nosso entendimento, para que nós pudéssemos não só ouvir, mas também para que nós pudéssemos compreender o testemunho que Cristo fez acerca de Deus. E uma vez que nós tivemos da parte do Senhor essa compreensão,
Essa verdade nos transformou de tal forma, essa verdade nos transformou de tal maneira que, a partir dela, hoje, eu, você, todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, nós somos e somos testemunhas de Jesus Cristo. E uma vez que isso se dá, uma vez que isso ocorre, qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa obrigação? Exercermos esse papel, cumprirmos com esse ofício de declarar, de falar as verdades de Deus conforme nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, conforme nós aprendemos nos Evangelhos. Até porque, meus irmãos, até porque, minhas irmãs, para que nós tenhamos condições, para que nós possamos fazer essa declaração do testemunho de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, primeiramente, essa verdade, ela precisa estar instalada no nosso coração. Primeiramente, essa verdade, ela precisa estar arraigada na nossa vida. Primeiramente, nós precisamos nos relacionar com essa verdade. E esse é o fato que marca a nossa vida. Esse é o fato que caracteriza a nossa existência. Se somos salvos, se fomos transformados, a verdade de Deus, ela está presente no nosso coração. E uma vez que isso se dá, uma vez que isso ocorre, nós precisamos proclamá-la, nós precisamos propagá-la, nós precisamos anunciá-la, tal qual fez o Senhor Jesus. E por isso João diz que ele, Jesus, é a fiel testemunha. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica a pergunta, fica o questionamento que nós devemos responder para nós mesmos, perante Deus, perante o Senhor. Será que nós, meus irmãos, será que nós, minhas irmãs, de fato, verdadeiramente, temos sido testemunhas de Jesus Cristo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui nesse mundo? Será que vivenciamos a nossa vida na presente existência procurando tornar clara, procurando tornar acessível a verdade de Deus conforme o Evangelho que está presente no nosso coração? Será que nós estamos dando, quer seja o testemunho no sentido de falar, quer seja o testemunho no sentido de viver esse Evangelho em relação às nossas vidas? Talvez, diante desses questionamentos, talvez diante dessas perguntas, você pode se pensar, ou você pode estar argumentando: mas isso é tão difícil. Existe um preço que muitas vezes a gente paga para que isso de fato aconteça e aconteça na minha vida. O preço da indiferença, o preço da perseguição, o preço da tribulação que muitas vezes a gente padece por sermos testemunhas de Jesus. E quando isso acontece conosco, meus irmãos, quando isso acontece conosco, minhas irmãs, não há nenhuma novidade, porque nós estamos vendo João preso, nós estamos vendo João exilado em uma ilha, por causa do Evangelho, por causa do testemunho, por causa da declaração da verdade. Mas veja, perceba, considere que, não obstante o fato dele estar encarcerado por causa do Evangelho, dele estar preso por causa do testemunho da palavra, ele jamais, meus irmãos, ele jamais, minhas irmãs, ficou desassistido da presença de Cristo em sua vida. Tanto é que é lá em Patmos, tanto é que é lá na prisão, tanto é que é lá no exílio que Cristo, de maneira gloriosa, aparece para ele e conforta o seu coração. Assim também, meus irmãos, assim também, minhas irmãs, ocorrerá a cada um de nós, ocorre em cada um de nós, quando de maneira fiel, quando de maneira verdadeira nos propomos a sermos testemunhas, assim como Cristo ele foi testemunha de Deus, não qualquer testemunha, mas conforme o qualificativo aqui desse substantivo testemunha, ele foi uma testemunha fiel. Então, esta é a primeira razão, este é o primeiro motivo pelo qual Cristo ele é o noivo perfeito da igreja. Por quê? Porque ele é a testemunha fiel de Deus, e o seu testemunho refletiu no nosso coração para que nós pudéssemos conhecê-lo. O seu testemunho refletiu no nosso coração para que nós pudéssemos experimentar de novidade de vida, de redenção, para a glória do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, nós encontramos isso,
a declaração: Cristo como a nossa fiel testemunha, ou melhor dizendo, como a fiel testemunha de Deus. Mas não só isso. Quando a gente segue aqui na sequência do texto, a gente percebe uma segunda declaração. A gente percebe uma segunda afirmação que João faz em relação a Jesus Cristo. Se de um lado ele mostra que Cristo ele é a fiel testemunha, por outro lado, meus irmãos, por outro lado, meus amigos, João afirma que Cristo ele é o primogênito dos mortos. João ele afirma que Cristo é o primogênito dos mortos. Veja aí na sequência do versículo 5, Apocalipse capítulo 1, sequência do versículo 5. Diz o seguinte: da parte de Jesus Cristo, na parte inicial, segue fiel testemunha, e ele completa: o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. O que é que João está nos ensinando? O que é que ele está afirmando acerca de Jesus aqui nesse trecho? Que Cristo, meus irmãos, que Cristo, meus amigos, ele foi o primeiro na ordem da ressurreição. João está afirmando, João está ensinando que Cristo foi o primeiro, o primogênito na ordem da ressurreição. Muito provavelmente, João ele extrai essa verdade daquilo que nós encontramos lá no Salmo 89, versículo 27, que depois você pode dar uma olhada. E é interessante porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe a figura do primogênito, como acontece sempre, mas não só isso. A gente encontra uma peculiaridade relacionada aos primogênitos no Antigo Testamento. Ou seja, os filhos que nasciam primeiro, eles gozavam de benefícios especiais em relação aos filhos que vinham depois dele, em relação à herança dos seus pais, em relação à herança dos seus progenitores. Então, Cristo, João afirma, ele é aquele que entregou a sua vida em favor dos nossos pecados. Cristo, ele é aquele que morreu em favor das nossas iniquidades. Mas ele não permaneceu na morte, ele não foi vencido pela morte, mas conforme nós temos no registro dos evangelhos, ao terceiro dia, ele, Cristo, ressuscitou, inaugurando uma nova ordem, e para que isso pudesse acontecer, Deus agiu na sua vida com poder, para que assim ele triunfasse e triunfasse sobre a morte, de sorte que ele abriu essa nova ordem. E todos aqueles que estão em Cristo também passarão por esse mesmo processo. Ressuscitarão para a glória, ressuscitarão para a salvação, ressuscitarão para a redenção. Tudo isso é algo concreto, tudo isso é algo factível, tudo isso é algo verdadeiro, porque Cristo, ele iniciou esse processo. A partir da sua ressurreição, a partir da sua vitória sobre a morte, a partir do triunfo que ele esteve sobre a morte. E que maravilha, meus irmãos, que maravilha, minhas irmãs, podermos pensar sobre essas coisas, porque quando nós pensamos acerca da ressurreição de Jesus, nós conseguimos entender um pouco, pelo menos um pouco, do processo de salvação. Hoje eu, você, todos nós que somos salvos, nós experimentamos esse benefício da parte de Deus. Nós experimentamos esse benefício da parte do Senhor. Mas por que será que esse benefício é uma verdade? Por que será que esse benefício é uma realidade em nossas vidas? Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Muitas vezes a gente enfatiza muito a morte que Cristo fez pelos nossos pecados. E foi importante dentro do processo planejado por Deus. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, se Cristo tivesse morrido como de fato morreu na cruz do Calvário, se Cristo tivesse permanecido no túmulo, qual garantia de salvação nós teríamos? Qual garantia de ressurreição nós teríamos? Conforme a argumentação de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A ressurreição que Cristo passou, ela foi a declaração clara,
a declaração tácita que Deus havia aceito o seu sacrifício, que Deus havia aceito a sua morte em prol e favor dos nossos pecados e das nossas transgressões. É por isso que ele inaugura essa nova ordem, que nós estamos incluídos dentro dessa certeza, dentro dessa convicção, e é por isso que nós só podemos entender o processo de salvação a partir da ressurreição do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha, minhas irmãs, maravilha que nós devemos louvar a Deus. Afinal de contas, a morte de Cristo nos garante vida eterna. A morte de Cristo faz com que a morte ela não seja mais um temor, ela não seja mais um pavor, ela não seja mais uma ameaça em relação às nossas vidas. Ele venceu a morte, nós também venceremos. Ele triunfou sobre a morte, nós também triunfaremos. Ele se sacrificou pelos nossos pecados e Deus aceitou o seu sacrifício. Portanto, hoje, em alto e bom som, nós podemos declarar e nos conscientizar dessa verdade e dessa realidade em nossas vidas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, é isso que nos distingue, é isso que nos diferencia das demais pessoas. Quando você trabalha com o homem natural, quando você trabalha com uma pessoa não salva, existe no seu coração, mesmo que no mais íntimo do seu interior, um receio em relação à morte, porque ele não sabe o que lhe aguarda, ele não sabe o que lhe espera após essa vida, e existe o peso da sua consciência que lhe faz lembrar dos seus pecados e que ele vai prestar conta a alguém ou alguma coisa. Contudo, em relação a nós, isso não é mais uma realidade. Podemos agora nos relacionar com Deus, podemos agora manter comunhão com o Senhor, podemos olhar a morte com outra perspectiva, com outros olhos, como o caminho que se abre para que assim nós possamos antecipadamente gozar da presença de Deus juntamente com os demais santos. Porque só há duas formas, só há duas maneiras de nós chegarmos até os céus. A primeira delas, através da morte, a segunda delas, através do retorno glorioso de Jesus. Então, enquanto isso não se dá, enquanto esse retorno não ocorre, é através da morte que nós temos a porta aberta para entrarmos no seio de Abraão, junto com os demais santos, e assim podermos desfrutar da glória e da presença de Deus em relação às nossas vidas. E por que isso se dá? Porque Cristo, em segundo lugar, Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro de toda uma ordem de recriação. Ele é o primeiro de toda uma ordem de ressurreição. Por isso também, meus irmãos, por isso também, meus amigos, Ele é o noivo perfeito da sua igreja. Então veja, em primeiro lugar, Cristo, Ele é o noivo perfeito da sua igreja, porque Ele é a fiel testemunha. Em segundo lugar, Cristo, Ele é o noivo perfeito da igreja, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, Cristo, Ele é o noivo perfeito da igreja, porque Ele é o soberano. Cristo, Ele é o noivo perfeito da igreja, porque Ele é o soberano. Mais uma vez, versículo 5, diz o seguinte, a palavra do Senhor: da parte de Jesus Cristo, complementa João, o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, João, ele está afirmando, João, ele está declarando o senhorio, o governo, a soberania que Cristo ele exerce sobre o mundo, aqui simbolizado pelos reis da terra. Lembremos-nos, conforme nós vimos agora há pouco, que o primogênito, ele garantia benefícios especiais em relação à herança dos seus pais. E é justamente isso que a gente observa em relação a Jesus Cristo. Veja que ele morre, veja que ele ressurge dos mortos, veja que ele é o primogênito dos mortos. E aí, como parte da sua recompensa, Deus, o Deus Pai, lhe dá todo o domínio, todo o governo, toda a soberania do mundo e da ordem criada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Quando a gente considera esse fato, quando a gente pensa nessa realidade, a gente relembra as propostas, entre aspas, indecentes que Cristo recebeu do diabo, lá na tentação, Mateus capítulo 4.
E dentre as propostas que ali lhe foram oferecidas, havia justamente essa, do diabo se prostrar, ou de Jesus Cristo se prostrar diante do diabo e receber como recompensa os reinos da terra. Ele não fez isso, ele foi à cruz. Ele não fez isso, ele morreu. Ele não fez isso, ele se sacrificou, ele ressuscitou, e com isso ele recebe, quem de fato tem direito, o quê? Todo o domínio, todo o governo, toda a soberania do mundo, repito, da ordem criada, de tudo aquilo que Deus ele trouxe à existência. E João, meus irmãos, João, meus amigos, ele é muito enfático. Na verdade, ele é muito cirúrgico quando ele faz essa declaração de soberania em relação a Jesus Cristo. Dentro do seu contexto, ou seja, do contexto de João, estava vigorando aquilo que os historiadores chamam de culto ao imperador, onde os imperadores romanos, a partir de César, eles eram reconhecidos como deuses, como divindades. E aí havia a necessidade daqueles que faziam parte do império de se prostrar diante do imperador e de lhe prestar adoração. E daí a gente vê o primeiro momento de dificuldade da igreja, porque os cristãos chegaram e diziam: não, César não é Senhor, Cristo ele é Senhor. César não é rei, Cristo é soberano. E essa postura dos cristãos motivou uma intensa e grande perseguição, que explica um pouco das dificuldades pelas quais eles passaram, sobretudo no primeiro século da era cristã. Então, quando João ele chega e diz, fala que Cristo ele é soberano, que Cristo ele é rei, ele está desfazendo a concepção pagã que vigorava, infelizmente, dentro do Império Romano. E ele está fazendo essa contraposição, mostrando que a igreja, mostrando que os crentes, mostrando que os cristãos só tem um rei, só tem um soberano. E esse rei e esse soberano é Jesus Cristo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, João faz essa declaração acerca de Jesus Cristo. Ele não é qualquer um, ele é a fiel testemunha. Ele não é qualquer um, ele é o primogênito entre os mortos. Ele não é qualquer um, ele é o soberano. E cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, como é bom nós termos essa consciência. Que consciência? Que o nosso Redentor, que o nosso Salvador, ele governa tudo e todos, ele governa toda a ordem criada. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós temos paz. Nós temos paz diante do transcorrer da história da humanidade. Nós não estamos seguindo num trem desgovernado, e a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, e a gente não sabe o que vai acontecer com a ordem criada como se fosse algo incerto. Não, muito pelo contrário. Nós que somos cristãos, a partir dessa declaração de João, que aponta para a soberania de Jesus Cristo, nós compreendemos que existe sim um governante, nós compreendemos que existe sim um soberano, e esse governante, esse soberano está conduzindo o seu mundo da maneira mais perfeita e sublime possível. Então é isso que nos traz paz, é isso que nos traz alento, de maneira específica até mesmo em relação às nossas vidas. A vida de cada um de nós, durante a nossa peregrinação, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada aqui neste mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, se tem uma certeza, meus irmãos, minhas irmãs, se tem uma verdade, é que Cristo ele está nos conduzindo como de fato está desde o nosso nascimento, e não é diferente agora, principalmente agora que somos salvos e salvos por Jesus. Quem conduz o curso da história foi aquele que desceu dos céus e veio aqui à terra, se encarnou. Quem conduz o curso da história não é qualquer pessoa, mas uma pessoa tão bondosa, uma pessoa tão amorosa, uma pessoa tão graciosa, que chegou ao ponto de dar a sua vida em favor de pecadores. Descanse, meu irmão, descanse, minha irmã, porque o nosso piloto é um piloto perfeito, bondoso, amoroso, sábio, poderoso, e ele está conduzindo a nossa vida, ele está conduzindo a história da humanidade da melhor forma possível. Louvado seja o Senhor. Então descansemos diante desse fato, descansemos diante dessa realidade, e tenhamos certeza que nada, absolutamente nada, foge
ao controle de Cristo, quer seja em relação à nossa vida, quer seja em relação à humanidade. Porque, conforme João, Cristo, ele é o soberano dos reis da terra. Então veja, João, ele faz essa declaração perfeita, fantástica, confortadora em relação a Jesus. Jesus, ele é a fiel testemunha. Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Jesus, ele é o soberano. Mas não só isso, em quarto e último lugar, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, ele é o noivo amoroso. Cristo, ele é o noivo amoroso. Vejam aí, versículo 5, complemento do versículo 5. Diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, complementa João, aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Então João, ele está destacando o amor perfeito, o amor puro, o amor imaculado que Cristo, ele nutre em relação à sua igreja, que somos nós. Nós somos, meus irmãos, nós somos, minhas irmãs, objetos especiais do amor de Cristo em relação à nossa vida. Nessa passagem, por exemplo, a gente fica impressionado, a gente fica boquiaberto com algumas expressões que aqui nós encontramos João falar em relação ao amor de Cristo quanto à sua igreja. Tanto é que no versículo 5, conforme nós lemos, ele fala, aquele que nos ama, ama quem? A igreja. E ele diz, nos libertou, libertou quem? A igreja. Nos constituiu, constituiu quem? A igreja. Então é amor, é amor, é amor puro e imaculado, revelado, externado pelo Senhor Jesus Cristo em relação a nós. Aqui chama a atenção o tempo verbal da palavra amor que nós encontramos aqui nesse trecho. Originalmente falando, significa algo que aconteceu no passado e que a gente experimenta continuamente os efeitos disto. Ou seja, Cristo nos amou no passado, mas dia após dia nós estamos experimentando do seu amor. Cristo nos amou no passado, mas continuamente nós experimentamos do seu amor dia após dia em relação às nossas vidas. Irmãos, irmãs, ninguém, absolutamente ninguém se assemelha a Jesus Cristo, ao seu amor, à perfeição desse amor, a ele ser o nosso noivo amoroso. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas aí nós podemos nos indagar, mas será que nesse texto, por exemplo, nós encontramos algumas razões, nós encontramos alguns motivos pelos quais a gente pode de fato ter certeza do amor perfeito que Cristo tem em relação a nós? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. Até porque quando você olha aqui para esse texto, quando você olha aqui para essa passagem, você vai perceber pelo menos dois motivos, duas razões pelas quais a gente tem confirmado o amor perfeito que Cristo tem em relação a nós. Por quê? Em primeiro lugar, Cristo nos ama de maneira perfeita, porque Ele nos libertou para ser seu povo. Cristo nos amou de maneira perfeita, porque Ele nos libertou para ser seu povo. Olha só o que nós encontramos no finalzinho do versículo 5. No finalzinho do versículo 5. Olha só que declaração maravilhosa. Olha só que declaração fantástica nós temos da parte de Deus. Diz o seguinte, as Escrituras Sagradas, em relação a Jesus Cristo. Veja, pelo seu sangue, o sangue de quem? De Jesus, veja, nos libertou dos nossos pecados. O amor de Cristo é comparado assim. O amor de Cristo é demonstrado dessa forma, pela libertação que Cristo realizou em nosso favor. A palavra libertar, que nós temos aqui nesse trecho, pelo menos você encontra duas observações, duas coisas interessantes em relação a ela. A primeira delas, o tempo verbal, porque alguma coisa que ficou no passado é definitiva, foi final, acabou. Foi assim que aconteceu conosco. Deus nos libertou em Cristo Jesus dos nossos pecados e nos libertou definitivamente. A segunda é o significado da palavra libertar, que era aplicada nos tempos do apóstolo João a escravos que eram comprados de povos inimigos, para que eles pudessem ser libertos e seguirem normalmente com as suas vidas. Então, conforme nós temos aqui, havia, meus irmãos, havia, minhas irmãs, uma escravidão
que nós estávamos submissos a ela, à escravidão dos nossos pecados, de estarmos atrelados aos desejos, aos prazeres, à nossa vontade própria, que sempre nos levava a ir de encontro com a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Na verdade, no dizer de Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí, o que é que Cristo faz? Com o seu sangue, Ele nos livra. Com o seu sangue, Ele nos liberta, de sorte que agora a nossa condição ela foi alterada, porque não mais escravos do pecado nós fomos livres para servir ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. E quem é o responsável por esse processo? Quem foi que tomou a iniciativa desse processo? Quem foi que realizou essa obra? O nosso noivo amoroso, aquele que nos ama, e por isso Ele, Cristo, nos libertou dos nossos pecados. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus, minhas irmãs. Porque se essa libertação não tivesse acontecido, se essa libertação não tivesse dado na nossa vida, hoje nós não estaríamos aqui agora, não, muito pelo contrário. Estaremos envolvidos com os nossos projetos, com os nossos vícios, com os nossos prazeres, mas louvado seja Deus por essa intervenção que Cristo operou na nossa vida, fazendo com que hoje nós fôssemos libertos dos nossos pecados, libertos das nossas transgressões. É a primeira prova do amor de Jesus em relação a nós. Mas não só isso. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Cristo Ele nos ama também porque Ele nos transformou em seu povo. Cristo, Ele nos ama também porque Ele nos transformou em seu povo. Olha só o que é dito aí no versículo 6, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Ele diz: e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A linguagem que nós temos aqui é a linguagem que Deus usou para se referir ao povo de Israel, quando Ele estava fazendo aliança com o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. É a mesma linguagem que Ele aplica para nós que somos salvos. Hoje nós somos reino de Deus. O que é isso? Somos povo de Deus, somos família de Deus. No dizer de Pedro, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Veja como a nossa situação, veja como a nossa condição ela foi mudada. Nós estávamos presos aos nossos pecados, Cristo interveio na nossa vida e agora Ele nos fez o que? Povo de Deus, nos diferenciando, nos distinguindo das demais pessoas, das demais nações. Mas não só isso, aqui nos diz também que Cristo Ele nos fez sacerdotes. E aqui é a figura que nós encontramos no Antigo Testamento, daquelas pessoas que eram separadas para ministrarem na casa do Senhor, para ministrarem as coisas de Deus, para auxiliarem na realização do culto ao Senhor. E agora João diz que nós somos essas pessoas, somos sacerdotes de Deus. Através do nosso culto, através da nossa adoração, nós servimos ao Senhor. Através do nosso serviço na pregação do Evangelho, nós cultuamos a Deus. Então, que grande privilégio também nós temos, meus irmãos. E aqui observe a relação que há entre salvação e serviço. Quando nós somos salvos, nós devemos servir. E agora servir como sacerdotes de Deus. Então, Ele, Cristo, é o nosso noivo amoroso. Ele nos ama. Por quê? Porque Ele nos libertou dos nossos pecados. Por quê? Porque nos constituiu povo de Deus. Por quê? Porque nos fez sacerdotes de Deus. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, o que é que isso toca em relação à nossa vida? O que é que isso implica em relação ao nosso viver? Várias coisas, mas eu queria chamar a atenção pelo menos de uma vez que nós sabemos que Cristo é o nosso noivo amoroso, uma vez que nós compreendemos que Ele nos ama, o seu amor chegou ao ponto de Ele libertar a nossa vida dos pecados, o seu amor chegou no limite de Ele nos constituir povo seu. Agora eu, você, todos nós, o que é que nós devemos fazer? Devemos corresponder a esse amor. Não é isso que nós encontramos dentro das relações amorosas entre as pessoas? E muitas vezes você amar, demonstrar o seu amor em relação a uma pessoa, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada. O que é que se aguarda? Que se corresponda com esse amor.
Então, o que Cristo espera de nós é que nós correspondamos a esse amor, diante daquilo que Ele fez por nós no passado, diante daquilo que Ele faz por nós no presente, diante daquilo que Ele fará por nós na eternidade. Nós não temos um outro caminho. Não é que com isso a gente vai compensar a salvação do Senhor. Ninguém pode fazer isso, porque nós somos falhos. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas nós temos a obrigação, nós temos a incumbência, nós temos a responsabilidade de corresponder com esse amor, através de ações de gratidão, através de ações de santidade, através de ações de dedicação, através de ações de serviço, para que assim o amor de Cristo seja correspondido por cada um de nós. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, daqui a alguns instantes, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Pense num momento propício para que a gente possa renovar nossa aliança com Deus. A aliança esta que nós fizemos quando do batismo, onde nós professamos a nossa fé, nós professamos a nossa confiança no Senhor. Aproveite essa noite de hoje e faça isso. Renova a sua aliança com Deus, renova a sua aliança com o Senhor, de maior dedicação, de maior zelo, de maior serviço, de maior piedade, para que assim você corresponda com o amor que Cristo Ele teve em relação à sua vida. É o compromisso que Deus espera de cada um de nós, que fomos atingidos por esse amor tão maravilhoso, tão perfeito, que Cristo não só nutriu, mas que Cristo externalizou para cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos algumas características. Nós aprendemos algumas características que faz de Cristo um noivo perfeito da sua igreja. Pelo menos 4 características, baseadas nas declarações e afirmações que João faz aqui em Apocalipse. Cristo, Ele é o noivo perfeito da igreja porque Ele é a fiel testemunha. Cristo, Ele é o noivo perfeito da igreja porque Ele é o primogênito dos mortos. Cristo, Ele é o noivo perfeito da igreja porque Ele é soberano. Cristo, Ele é o noivo perfeito da igreja porque Ele ama, Ele é amoroso com a sua igreja, no sentido de libertá-la, no sentido de transformá-la. Então, é assim que João apresenta a Jesus Cristo. E é por isso que isso nos conforta. É por isso que isso serve de lenitivo para a nossa alma, de motivação para que a gente possa seguir adiante, não obstante as muitas tribulações que muitas vezes a gente sofre e padece em nossas vidas. Então, pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso, minhas irmãs. E se porventura há alguém entre nós que ainda não experimenta da salvação, o que é que fica de caminho para você? O que é que fica de postura para você? Que você se volte rapidamente para esse Cristo, porque Ele é perfeito. Aqui você fazendo uma rápida avaliação, você vai comparar duas coisas extremamente desproporcionais: a sua imperfeição, a sua pecaminosidade, a sua debilidade. Por outro lado, você tem a perfeição, o poder desse Salvador, que requer de você que você se humilhe perante Ele, que requer de você que você confesse seus pecados, que requer de você que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele se torne o seu noivo amado, e assim você aguarde o momento em que esse casamento há de se consumar, no seu retorno glorioso, para que assim nós possamos estar contínua e eternamente com o Senhor. Não perca essa oportunidade, meu amigo. Não perca essa oportunidade, minha amiga. Muito pelo contrário, faça isso hoje, faça isso agora. Não deixe para amanhã, porque talvez o amanhã seja tarde demais. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que tenhamos um vislumbre mais perfeito de quem é o nosso noivo, o nosso Salvador, o nosso glorioso Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.